e satisfação. Por quê? Temor, porque outros grupos que surgiram na mesma época e posteriormente, eles avançaram mais porque eles acreditaram na mídia. Existe uma figura do futebol que eu gosto demais, que é o chamado tempo de bola. Todo jogador de primeira linha são elementos tarimbados no tempo da bola. O pique da bola, a bola que é lançada lá da lateral, sobre a área, se ele subir primeiro, antes da bola, se não medir esse tempo de bola, ele vai subir, a bola não vai chegar a ele. E quando ele descer, seria a hora dele subir, ele está descendo. E vice-versa. Ou ele pula no tempo da bola, ou atrasado ou adiantado. Eu acho que nós não conseguimos identificar esse tempo, que eu chamo da oportunidade de fazer o gol. Porque nós não acreditamos na televisão nem no rádio. É caro? Claro que é muito caro. Mas os outros conseguiram, com menos tempo. Menos gente. Menos gente. Então hoje, nós ainda há tempo. Então se nós tivermos uma geração agora, que o concílio está às portas, nós tivermos uma geração que pense para a frente, como diz o americano, né? O povo de língua inglesa, then is then. Passado é passado. É olhar para frente. O que não se conseguiu no passado, poderemos conseguir no futuro, desde que haja esse empenho de corpo e alma, não é? Para se avançar e corrigir esse tempo perdido. Então o senhor acha que necessariamente não estamos aqui falando de renovação de idades, mas renovação de visão? De visão. Podemos até ter bispos de certa idade, até mais experientes que os outros, mas que tem uma visão renovada nesse ponto que você está falando aí, não é isso? Exatamente. Outra coisa, há um fato a considerar. Nós conseguimos muito mais que outros grupos, mas nós não temos que vir. Aqueles que estão para trás terão que fazer o que nós temos que fazer em relação a quem está na nossa frente. Então nós temos igrejas no Brasil inteiro, temos no exterior, mas nós poderíamos avançar muito mais do que nós avançamos. Quer ver uma coisa? Na quarta região, a região de Rondônia, só na capital, Porto Velho, nós já temos mais de 5.000 membros. Isso é fruto do trabalho missionário? Sim, da primeira região, foi. Só que eles lá se desenvolveram numa velocidade maior do que em outras áreas. E por que não em Manaus? Porque não se deu ênfase a Manaus, sendo que Rondônia hoje tem aí 350 mil habitantes, a capital, Porto Velho. E Manaus, só Manaus tem 2 milhões de habitantes. Se essa mesma ênfase fosse dada a Manaus, nós teríamos muito mais de talvez 10, 15, 20 mil membros dentro de Manaus. Então você fala numa logística missionária mais consistente, mais agressiva, mais consistente. É isso aí. Inclusive com a mídia do lado, com o perfeito. É o que essa gente está crescendo aí, está fazendo. E nós temos condição para isso? Eu acho que nós temos condição para isso. Mas nunca houve tanto recurso e tanta gente. Só aqui na primeira região, nós temos aí 120 candidatos a pastor esperando vaga para ingressar. Então, olha, o início foi em Belo Horizonte. Enquanto estudávamos, nós conseguimos organizar 4 igrejas e construir 3 templos simples, humildes, mas conseguimos. E depois fui para São Paulo, conseguimos a propriedade de Itaquera, no centro do bairro. Conseguimos em Guarantã a propriedade, construímos o templo. E foram 5 anos de trabalho. Depois em Campo Grande,
eu consegui uma propriedade espetacular no centro do bairro, que é um bairro que tem cerca de 800 mil pessoas, Campo Grande. Lá você tem uma infraestrutura da administração pública completa, uma subprefeitura, 3 universidades, incluindo a federal, que agora pertence a um outro município, a Universidade Rural, Federal Rural. E eu fui também em Niterói, para onde eu fui em 81. Lá eu consegui 13 propriedades e construímos 3 templos nesse período. Foi sempre. E agora estou aqui em Mananciais. Estou aqui em Mananciais. Amém. Estou meio frustrado que ainda não comprei uma propriedade. É impressionante, voltando, rebuscando um pouquinho a história, que eu tenho lido é que todo e qualquer movimento de avivamento após o movimento do século XVIII tem as suas raízes no metodismo. O metodismo, ele influencia e ele inspira gerações. Para o irmão ter uma ideia, a Igreja Metodista chegou ao Brasil em 2 principais esforços. O primeiro esforço foi através do missionário Justus Nelson, e foi no estado do Pará. Ele trabalhou entre os ribeirinhos, isso em 1835. Só que ele foi acometido de febre amarela e morreu precocemente. Os crentes que se converteram com ele ficaram 30 anos sem assistência pastoral e não se desviaram, pelo contrário, se multiplicaram. A maioria analfabeta. Você imagina o Brasil de 1835 no norte, por exemplo. Não é? As dificuldades, não é? A comunicação, escola, como hospital, nada. Por isso que o Justus Nelson veio a falecer. Então, o segundo esforço foi em 1865. 1865, 30 anos após. E fincou raízes fortes, seguras, boa base aqui no Brasil. Mesmo assim, esse impulso, a partir de 1967, foi tão poderoso e tão... Então, o metodismo tem um destino, né? Um caminho a seguir, a famosa linha de esplendor sem fim, e a gente não pode deixar esfriar isso não. Tem que contar essa história para os nossos filhos, netos, inspirá-los para que eles possam continuar essa obra linda que é o Metodismo Universal. Nós temos que valorizar o ministério, ensinar bem os nossos futuros pastores e não deixar que a letra venha esfriar o coração, que a marca do metodismo é o coração abrasado. E isso precisa continuar.